dia! Estamos chegando mais um sábado aqui na sua companhia, por você. Vamos animar. Ó, na atividade física de hoje, o Marco Turrini estará conosco novamente e ele vai passar uma série de exercícios para as pernas, para o glúteo e a prancha. Sabe aquele exercício para o abdômen? Como será que você deve fazer exatamente esse exercício? É só aguardar. A receita de hoje também está super saborosa, dá só uma olhadinha. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Newton Eduardo Guerreiro, neurologista e neurocirurgião da cidade de Marília. Nós vamos falar sobre o Alzheimer. E olha só as duas perguntas do quadro Tirando as Suas Dúvidas. Nós vamos falar sobre quimioterapia e queda de cabelo com o Dr. César Coimbra. E uma outra pergunta é em relação ao câncer de pulmão. Será que ele pode ser detectado apenas pelo raio-x? Estamos no ar, sejam muito bem-vindos. E hoje eu inicio o programa com uma pessoa super especial, que é o Dr. Newton Eduardo Guerreiro, neurocirurgião, que está aqui ao meu lado, que veio de Marília para gravar conosco aqui no Estúdio Prudente. Bom dia, Dr. Newton. Bom dia, Maíta. É um prazer estar de novo aqui com você para gravar um assunto sobre o tema de neurologia. É um privilégio para a gente sabe que é meio longe, né? Mas aqui está o senhor. Bom, a gente vai falar sobre o Alzheimer, sobre a doença do Alzheimer, né? Explica um pouquinho para a gente de uma forma reduzida para que as pessoas possam entender exatamente o que é o Alzheimer. De uma forma bem resumida. A doença de Alzheimer é uma doença degenerativa do cérebro, né? Certo. E ela foi descrita pelo Dr. Alois Alzheimer em 1905. Ele começou a estudar em 1901, na realidade, em pacientes psiquiátricos. Era um médico, um psiquiatra e neuropatologista alemão, né? E ele começou a estudar esses pacientes em hospitais psiquiátricos da época. Então, eram pacientes que tinham uma deterioração mental. E para a gente ir por parte, para que as pessoas entendam bem, e o que acontece? Por que isso acontece? Dá para falar? Fatores de risco, né, para ter a doença. Sim. Então, a idade seguramente é talvez o fator de risco mais importante. Certo. Ou seja, à medida que envelhecemos, vamos aumentar a possibilidade de desenvolvermos uma demência do tipo Alzheimer. Vale lembrar aqui que o Alzheimer é uma das demências, tem vários tipos de demência, o Alzheimer é a mais comum. Né? Só para dar um dado, assim, depois dos 65 anos, a cada 5 anos, a gente dobra a possibilidade de desenvolver a doença de Alzheimer. Dr. Newton, qual o principal sintoma do Alzheimer? Bom, até um tempo atrás, a Sociedade Brasileira de Neurologia tinha como dogma assim, tem que ter uma alteração da memória. É o que a gente imagina. É o que começa, o principal. Sim. Hoje já se admite que não precisa ser exatamente a memória. Os que o indivíduo tenha alterações em 2 domínios cognitivos, já se pode iniciar uma pesquisa para a demência, incluindo Alzheimer, que é mais comum. Agora, em relação à memória, o que a gente pode caracterizar como normal esses esquecimentos? Então. Porque nos dias de hoje a gente esquece muita coisa, né? O que é o esquecimento senescente benigno, né? E o que é um déficit cognitivo que poderá evoluir. Certo. Bom, então, o déficit cognitivo leve, que já é uma alteração, é aquele déficit cognitivo que aparece em pessoas que têm um grau de escolaridade bom, né, superior, e começa a ter problemas de esquecimentos, de dar recados, de nomes, tropeça nos nomes e tudo mais. Porém, esses esquecimentos não são suficientes ou suficientemente grandes para interferir no dia a dia dessa pessoa. Ela continua trabalhando bem ou fazendo suas atividades. Esse é o déficit cognitivo leve, que já é uma alteração. O esquecimento normal é esses pequenos esquecimentos que você tem e que acontecem
por conta de atribulações, de ansiedade, de depressão. O estresse, tudo isso. Porque, na realidade, a gente ouve as pessoas falando, doutor, esse fulano e tal, ele tem uma memória muito seletiva. Todos nós temos memória seletiva. Nós aprendemos seletando o que queremos entender. Então, a gente tem que esquecer mesmo de coisas que não são importantes, senão a gente não vai gravar, codificar na memória remota o que está de interesse. Certo. Então, a nossa memória é seletiva. Então, esses esquecimentos em que você está tentando lembrar o nome, depois você está tranquila, puxa, lembrei o nome, é fulano de tal. Normal. Isso é normal. Bom, fala um pouquinho para a gente, então, se é possível e o que a gente pode fazer para prevenir o Alzheimer e também a família que tem um paciente com Alzheimer, quais os cuidados, né, especiais que essa família tem que ter? Para que esse paciente tenha uma qualidade de vida um pouco melhor, né? Como a gente comentou, os fatores de risco, o principal é a idade. Certo. Né? Esse não tem jeito, mas aqueles fatores agravantes ou favorecedores, como diabetes, tem que ser bem controlado. As dislipidemias, o problema de alteração de colesterol, triglicéridos, tem que ser bem controlado. O tabagismo tem que ser suprimido. São as formas de prevenção, né? Estimular o desenvolvimento de atividades cognitivas, atividades mentais, atividade física, a alimentação adequada. Tudo isso um dos ajuda. Fatores aí, ainda se discute isso, a chamada dieta do Mediterrâneo, que é rica em cereais, óleo de oliva, carne de peixe. Consumo, até é perigoso a gente falar isso, consumo leve a moderado de álcool pode favorecer, então, uma vida mais saudável e diminuir o risco para a evolução demencial. Olha aí, tudo tem a parte boa também, né? Tem. Bom, e para finalizar, os cuidados especiais que essa família tem que ter, né, com esse paciente? Sim, principalmente na casa, né? Não modificar o ambiente que a pessoa vive. É comum a gente ver a pessoa comentando assim, doutor, mas ele está toda hora, ou ela, toda hora querendo, falando que quer ir para casa, arruma a mala, pega as roupas e quer ir para a casa dele. E embora esteja na casa dele. Mas é que, ao ficar dependente, as pessoas que foram cuidar, ou parentes que mudaram, por exemplo, filha ou filho que vai cuidar do pai ou da mãe, modificam o ambiente. Ele sente que não é mais a casa dele. O ambiente foi modificado. O ambiente físico, a casa, estruturalmente é a mesma, mas o ambiente que ele vê é outro. Então, se continuar preservando aquele ambiente, ele vai se sentir mais feliz que ele está na casa dele. A outra coisa é se cercar de cuidados. São pacientes que começam a ficar dependentes, apresentam quedas frequentes. Então, no banheiro, colocar aquelas manoplas de segurança, não brigar para o horário da refeição, para o horário do banho. Porque é diferente de uma criança, não deve ser tratado o idoso com demência como se fosse uma criança. A criança, você repreende, ela aprende e ela vai aprender. O idoso, ele não está aprendendo, ao contrário, ele está desaprendendo, ele vai ficar irritado e vai ficar... Ele não vai aprender. Não vai. E vai ficar agressivo, às vezes. Olha, Então, esse é um cuidado e não confrontar, não ir para o confronto. Para nós encerrarmos, como é que essa questão que a gente escuta muito, que a pessoa que tem a doença do Alzheimer, ela lembra de fatos lá de anos atrás e às vezes não lembra de fatos que aconteceram agora, tipo a semana passada, por exemplo. Então, isso é real mesmo? É real. Em fases iniciais, por exemplo, a memória remota está bem preservada, né? Porque, na realidade, nós temos vários tipos de memória. Tem a memória prospectiva, a memória retrospectiva, que é essa aí que começa já a falhar em quem tem Alzheimer, né? A memória semântica, o que é essa prospectiva? Aquela assim, não lembro quando foi que eu casei, onde eu casei e tal. Aí, a semântica, a pessoa sabe que é casada, mas não lembra onde foi que casou, com quem casou, mas ela sabe que ela é casada. Certo. Né? E tem a memória operacional, memória working memory, que é aquela que você usa no dia a dia, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E a memória prospectiva, aquela que você tem de dar um recado, programou tal coisa, ou como eu vim aqui hoje, tal dia, tal horário. Certo. Então, e aí a doença vai atingindo diferentes momentos dessas memórias. Por isso que acontece, né?
esse tipo de diferença que você citou. Muito obrigada pela sua participação. Eu sei que é meio longe, mas volte mais vezes aqui para gravar conosco, ok? Com certeza voltaremos. Assim que você encontrar um novo tema, estaremos à disposição. Com certeza. Bom, nós vamos para um breve intervalo, mas antes, gente, olha esse colar que eu estou usando. Olha o anel, olha o brinco, olha que conjunto maravilhoso da Fernanda Mazieiro. É só você entrar no Insta da Fernanda, Fernanda Mazieiro Semijoias, tem peças maravilhosas, escolha a sua, que ela entrega aí na sua casa, ok? A gente vai para um breve intervalo e eu volto já já. Estamos de volta e agora já prepara aí para acompanhar o Marco na atividade física, porque a atividade física é muito importante, tá? É muito importante para a sua saúde. A estética, você já sabe, vem de brinde. Bom dia, Marco! Atividade física. Oferecimento Movement, líder nacional em equipamentos fitness. A solução é nossa, o movimento é seu. E Clínica Sample, cirurgia plástica e odontologia estética. Bom dia, Maíta. É um prazer estar aqui no seu programa novamente, levando saúde e qualidade de vida aos seus telespectadores. Dessa vez, preparamos uma sessão de treinamento para pernas e bumbum sensacional. Nós temos hoje a Nayara e a Ana Laura que vão nos ajudar nessa missão. Vamos ver como é que é? Todos os exercícios de agachamento e corrida fortalecem as pernas e os glúteos. Vamos fazer uma série de agachamentos alternando com corridas. Vamos ver como é que é o primeiro? Perna separada, abaixou, 2 agachamentos, 1, 2, subiu. 1, 2, subiu. Vamos lá, pessoal. Agora o afundo é ótimo para fortalecer as coxas e o bumbum. Mãozinha para frente para dar o equilíbrio. Afundou. 1, 2, subiu. Trocou. 1, 2, subiu. Isso. Agora vamos fazer um exercício combinado, corrida com agachamento. Vamos fortalecer as pernas e os glúteos. Vamos lá? Corre 8, 2 agachamentos. Fica assim. Vamos lá, meninas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agachou 2. 1, 2, de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agachou. 1. Pessoal, foco total nos glúteos e coxas agora, ok? 2 agachamentos para um lado, muda o passo, 2 agachamentos para o outro lado. Vamos ver? Meninas, começando pela esquerda. Foi. 1, 2, agachou. Contrai o abdômen. 1, 2, agachou. Boa! Vamos lá, agora nós vamos fazer a prancha. A prancha recruta todos os grupos musculares: abdômen, dorsal, glúteos e pernas. Vamos ver como é que fica? Abaixou, apoia os cotovelos, perninha para trás, esticou, levanta o quadril, fica mesinha, retinho. Agora nós vamos aumentar o nível de dificuldade do exercício. Vai ser prancha alta, os 2 braços estendidos, nós vamos tocar o ombro e voltar a mão na base. Vou tocar o ombro e voltar a mão na base. Vamos ver como é que fica? Apoiou, estende as pernas, tira o quadril do chão, olha para frente, sorriso no rosto e vamos embora. 1, 2, 3... Muito bem, pessoal, vocês viram que com poucos exercícios você consegue muito resultado. Basta repetir tudo isso que nós fizemos
3, 4 séries por tempo de 30 segundos de exercícios por 30 segundos de pausa. Maíta, muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu! Mais uma vez, obrigada pela sua participação, Marco. E olha, lembrando da novidade da Movement, que veio para ficar, que é a loja online da Movement. Lá você encontra tudo o que você precisa para que você possa se exercitar na sua casa. E você compra sem sair de casa, tá? Lembrando da esteira residencial da Movement, que você pode caminhar, correr, assistindo seu filme, sua novela, a sua série preferida, ok? A nova esteira R1 da Movement é a esteira elétrica compacta que chegou para completar a família Home. O equipamento para quem quer começar a treinar no conforto do ambiente de casa com uma esteira leve e compacta. Com a R1 você pode fazer caminhadas, corridas na sala, na varanda ou na área externa de sua casa. São 36 programas de treinos pré-definidos. Viu só? Agora você não tem desculpa, ok? Entre agora na loja online da Movement e compre a sua esteira residencial. Coloque na sua sala, na varanda, no quarto, aonde você quiser. Mas tenha uma esteira na sua casa para que você possa caminhar, correr, fazer uma atividade física, ok? E agora a gente vai para o quadro Receita Saudável. Vamos lá? Bom dia! Bom dia! A receita de hoje, olha, eu estava esperando, porque é um brownie de batata doce. Eu adoro brownie de chocolate, só que esse é saudável. Esse é saudável, a base dele é batata doce e só vai 3 ingredientes. E vai cacau, então vai virar um brownie de chocolate. Vai virar um brownie de Num chocolate. formato saudável. Exatamente. Então vamos lá. Passa os ingredientes para o pessoal de casa anotar. Vamos lá. São 2 batatas doce pequena, cozida, 2 colheres de sopa de pasta de amendoim, 2 colheres de sobremesa de cacau 100% e 2 colheres de sopa de açúcar mascavo. Todos esses ingredientes vão para o liquidificador. Pro liquidificador? Tudo no liquidificador. E depois? Depois a gente coloca na assadeira. Se a sua assadeira não precisar um tafo antiaderente como essa, só colocar nela e levar ao forno. Olha só, então o único trabalho é cozinhar batata doce. É cozinhar batata doce. Então vamos lá, vamos ver para lá. provar, né, gente? Então aqui eu vou colocar já as 2 batatas cozidas, a pasta de amendoim. Você vai perceber quando você for comer que o sabor do amendoim vai sobressair, vai ficar bem gostoso. O cheiro mesmo você já vai perceber na hora que estiver assando. O cacau vai deixar a aparência dele bem escura. E o açúcar mascavo para dar um adocicado na nossa receita. Não vai fermento, não vai farinha, é só isso mesmo. Vamos lá, vamos bater. Olha só, já tá pronto agora? Isso. Só colocar na forminha. Já batemos. Ele fica uma massa bem consistente. Então quem tiver processador, quiser fazer Fica um mais processador, fácil, fica né? mais fácil. Dá também até mesmo para fazer na mão. Porque é só mesmo. No liquidificador a gente teve que parar, mexer, pra ele misturar tudo, né? Isso. Na Olha mão que é massa só bonita. uma questão de amassar Olha também. só. Fica parecendo uma massinha de pão, né? Se a gente for pensar mais ou menos para comparar. Aí aqui a gente vai colocar na assadeira. A gente espalha bem. Ele não é um bolo que cresce. E ele fica da corzinha mesmo. Do cacau, né? É. Fica bem escuro. Do brownie, né? Ele fica, Sim, fica sim, perfeito, sim. como se fosse o tradicional que a gente conhece, que é mais calórico, né? Sim. Gente, tá pronto então, né? Olha só, perfeitinho, agora vai pro forno. Vai no forno pré-aquecido de 180 graus a 200 Por quanto? por cerca de 30 minutos. 30 minutinhos. Isso, para saber se está mesmo no ponto de consumir, para desligar o bolo, vocês vão perceber que ele vai formar uma crostinha, vai ter uma casquinha por cima desse bolo e aí sim vocês já podem estar desligando. Já eu vou provar, vamos lá. Vamos lá.
só que um brownie perfeito, né? Na verdade, é um brownie, só que numa versão mais saudável, né? Exatamente. Vamos provar agora para saber o sabor, né? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu colocar um pedacinho aqui pra você. Você gosta da ponta? Não, eu quero este aqui, eu já estava paquerando ele, olha lá. Aqui. Na verdade, eu tô pensando em nem cortar pra mostrar pro pessoal aí de casa. Aqui, ó. Olha só. Olha que macio. Olha isso. Vamos lá. Perfeito. Sentiu o gosto da batata? O que você achou que predominou? Pasta de amendoim. A pasta de amendoim, né? Leve também, né? A pasta de amendoim e o cacau. Perfeito. Muito bom, delicioso, fácil de fazer. Isso aqui com, Rapidinho. um cafezinho junto, né? Uma delícia. Tudo de bom, gente. Olha, se você perdeu essa receita, entra no portal do SBT, que lá tem todas as receitas. E eu confesso que essa daqui, amei. A gente vai para um breve intervalo. Mari, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Volte mais vezes, tá? Essa receita tá show de bola mesmo, tá? Que bom. E olha só, no próximo bloco, no quadro Tirando as Suas Dúvidas, nós vamos falar um pouquinho da quimioterapia e da queda de cabelo, se todos os casos acontece a queda de cabelo, e uma outra dúvida, se o câncer de pulmão pode ser detectado apenas pelo raio-x. É só aguardar que eu volto já. Estamos de volta e agora nós vamos para o quadro Tirando as Suas Dúvidas com duas perguntas interessantes, tá? Uma é se o câncer de pulmão pode ser detectado apenas pelo raio-x. E a outra é sobre a quimioterapia. Quando é que tem a queda de cabelo e quando é que não tem a queda de cabelo? Tirando as suas dúvidas. Tirando suas dúvidas. Oferecimento: Instituto de Radiologia Presidente Prudente. Visari Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Oncocare. Referência no tratamento humanizado do paciente com câncer. E Laboratório Mastellini. Referência no teste para Covid-19. Então vamos lá? Olha só, toda quimioterapia causa queda de cabelo ou depende do tipo da quimioterapia, do organismo da pessoa, ou hoje nós já temos tratamentos menos agressivos? Quem responde é o Dr. César. Bom dia, Dr. César. Bom dia, Maíta. Respondendo à pergunta, assim, primeira coisa, a agressividade da quimioterapia não tem relação com ela cair ou não cair cabelo. Existem esquemas que levam à queda de cabelo total e não são tidos como agressivos, e outros que não levam à queda de cabelo em ninguém e são agressivos. Então, os efeitos mais tóxicos da quimio não são pautados por isso. Segundo, que existem esquemas também, depende de cada protocolo. Tem protocolos que em todo mundo a queda de cabelo vai acontecer, outros em praticamente ninguém, e outros vai depender um pouco da pessoa, vai ser em maior ou menor quantidade. Então é sempre baseado no protocolo daquele remédio para aquela combinação específica de doença, de tratamento, sem que isso tenha a ver com agressividade. Não existem remédios contra isso, existem alguns tratamentos locais, como algumas toucas térmicas, que diminuem o risco disso acontecer, que a gente usa geralmente nessas quimioterapias com mais chance de queda de cabelo. Não são sempre 100% eficazes, tem alguns pacientes que ficam muito falhados, que não ficam bem, mas alguns, que tem algumas mais modernas hoje, que ficam bem sim, que conseguem evitar essa queda de cabelo. Alguns relatam alguns desconfortos com esse material, com essa técnica, porque na verdade a touca ela gela o couro cabeludo e com isso ela diminui a chegada da quimioterapia no folículo. Existem diversas formas, diversas intensidades e praticidades e que podem ajudar em algumas pessoas sim, mas que a gente pode garantir que mesmo a melhor touca usada não é uma garantia de 100% de eficácia, chega em torno de 80% mais ou menos. Maíta, muito obrigado, espero ter sido claro, ter respondido a pergunta. Um adendo aqui, nós estamos vendo isso aqui para a região, para cá,
tentar trazer esse benefício para os pacientes. São coisas um pouco complexas, não é simples, mas nós estamos vendo para fazer uma coisa eficaz aqui. E espero que tenha ajudado e estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer solicitação, tá bom? Muito obrigado, bom dia. E olha outra pergunta. O câncer de pulmão pode ser detectado através do raio-x ou tem que ter um exame mais específico, como a tomografia? Bom dia, doutor. Olá, Maíta, tudo bem? Então essa é uma pergunta muito oportuna. Hoje em dia, o câncer de pulmão, ele é o segundo câncer mais comum entre os homens e as mulheres e ele é o câncer que mais mata no mundo. Ele é um câncer normalmente diagnosticado em pacientes idosos e, sim, a radiografia de tórax ela é um método que vem sendo utilizado para o diagnóstico do câncer de pulmão. Mas, hoje em dia, está sendo substituído esse método pela tomografia computadorizada de tórax e normalmente de baixa dose de radiação, que ele hoje é o método que nós estamos utilizando para o diagnóstico e rastreio do câncer de pulmão. Por quê? Porque ele é um método que a gente consegue detectar pequenas lesões ou lesões em sua fase inicial. Então, como o tabagismo é a principal causa de câncer de pulmão, o ideal é não fumar e caso seja diagnosticado um câncer de pulmão, tem que ser feito o estadiamento, ou seja, você vai avaliar o estágio que a doença está no seu corpo, se ela está somente nos pulmões ou se ela já é uma doença avançada que está em outros órgãos. Neste caso, a tomografia computadorizada do tórax com emissão de pósitrons, que é o PET-CT, é um método ideal também. Então, espero ter respondido sua pergunta e estou aberto para novos esclarecimentos. Um grande abraço. Obrigada pela participação, doutor. Chegamos ao final de mais um programa. Sábado que vem tem muito mais e eu espero por você aqui na tela do SBT. Bom final de semana, cuide-se, ok? Um beijo, até lá. Tchau, tchau.